Neste domingo, dia 12 de julho, eu estive em Interlagos para acompanhar de perto as 6 horas de São Paulo, que é uma das provas que está presente no calendário atual da FIA-WEC, tendo seu retorno em 2024, totalizando 10 anos de hiato desde a sua última edição em 2014. E no vídeo de hoje você vai acompanhar comigo um pouco do que eu pude presenciar nesse verdadeiro espetáculo da velocidade. E é isso, galera, já estamos aqui já se preparando, tudo ok, daqui a pouco a gente vai pegar o Uber aqui para rodoviária, rumo a São Paulo, rumo a Interlagos para mais uma prova da FIA-WEC das 6 horas de São Paulo. Então já fica aí comigo para me acompanhar aí nessa jornada. Já estamos aqui na rodoviária, tá aí o nosso busão aqui, vai levar a gente até lá, até São Paulo. E vamos que vamos. E já estamos aqui dentro do ônibus, galera. Não repara muito na qualidade não, porque esse meu telefone aqui, a qualidade dele de filmagem, quando tá com baixa luminosidade, não fica lá dessas coisas. Mas é isso, a gente tá aqui na poltrona 01, na parte de cima, né, que esse ônibus aqui tem 2 andares. E, cara, é bem maneiro, vou estar mostrando aqui pra vocês. Aí, ó. Está aqui, ele é semi-leito. Até deixei um pouco aberto aqui, já pra gente, quando tiver na estrada, ir curtindo a paisagem, vendo o trecho. Inclusive, só desse pedaço aqui, assim, parece até que... Parece ter mesmo aquela janela dos protótipos mesmo, conforme a gente vai ver lá na pista. E depois de basicamente 6 horas viajando, finalmente eu estava em São Paulo. Enquanto a gente está esperando o Uber aqui, você deve estar se perguntando: ah, por que você não filmou tanto o trajeto? Por que você foi cortando tanto? Cara, primeiro, tava um breu do cacete no meio da estrada. Começou a ficar embaçado o vidro. E ainda por cima, o ônibus que eu tava tinha 2 andares. Sacolejava pra caramba, não dava pra filmar direito. Até porque eu não me programei direito. E eu não comprei aquele suportezinho que é a prova de vibração, né? O gimbal, conforme o pessoal chama na internet. Mas, para uma próxima vez eu vou estar melhor equipado. Eu havia chegado em Interlagos por volta de 8h13 da manhã. E já de início meu espanto foi pelo tamanho da pista, que na vida real aparenta ser muito maior do que quando a gente vê pela internet ou pelos videogames. Vamos andando aqui agora um pouquinho. Ali para a arquibancada A. Aproveitem e contemplem essa bela vista. Aí, ó. Aqui a gente vai ver daqui mais algumas horas os Hypercars, os GT3, todos eles passando nessa reta aqui como verdadeiros foguetes. É uma emoção muito grande. Mas é claro que o evento não se resumia apenas à corrida. A Fanzone contava com mais de 45 km², com variadas atrações. Uma das atrações presentes era o Museu das 24 Horas de Le Mans, que através desses murais foi nos mostrando toda a evolução da corrida desde a sua primeira edição em 1923, e que durante a Segunda Guerra havia passado por um hiato, já que o circuito foi bastante atingido, tendo seu retorno a partir de 1949, onde nesse ano a Ferrari havia estreado e vencido. E é claro que vale a pena dar um destaque ali para algumas épocas, como a década de 60 com a chegada da Ford, onde pela primeira vez um carro americano havia conquistado a vitória em Le Mans, destruindo a hegemonia dos carros europeus e o reinado da Ferrari. Foram 4 anos consecutivos, de 66 a 69, e a partir de 1970 foi a vez da Porsche, com o modelo 917. Essa que foi a primeira das 19 vitórias ao longo da história de participações da marca alemã em La Sarthe. Uma das coisas que eu mais gostei de ter visto foi a presença de algumas marcas que estavam em alguns estandes, como a Ford e a Toyota. A Ford, por sua vez, trouxe pra gente o Mustang Dark Horse, e ainda por cima, era a versão com câmbio manual. A motorização do Dark Horse seguia a mesma, um Coyote V8 naturalmente aspirado de 5 litros. E graças a um pequeno acerto que o motor havia recebido,
Essa versão agora contava com 507 cavalos de potência, o que dá 19 cavalos a mais de potência se comparado à versão GT Performance, que tem apenas 488. Agora dando uma olhada aqui no interior desse monstro, nós temos aqui câmbio manual, e se você é um cara que tem coragem, esse freio de mão aqui ele é próprio para você que manja de drift. E o que falar desse banco, né? Isso é um banco de verdade, que é o banco Recaro, aquele banco que te abraça, um banco que te deixa realmente na posição de carro GT. E depois de ter dado uma olhada no Mustang, eu aproveitei para passar no stand da Toyota para ver de perto o Toyota GR Yaris e o GR Corolla, que apesar de ter 3 cilindros, é um 3 cilindros turbo de 304 cavalos e que ainda conta com um sistema de tração integral. Bora dar uma olhadinha no interior dessa máquina? Rapaz, ele é bem confortável, hein? Banquinho aqui da hora. Conforme diz o Autotelling, botão tem que fazer tech. Aqui, ó. Os pedal shifts aqui. Galera pira. E conforme mencionado antes, o stand da Toyota também contava com a presença de um exemplar do GR Corolla, que é bem diferente dos Corollinhas que a gente vê pela rua. Esse também contava com um 3 cilindros turbo de 304 cavalos e com o sistema GR4. Além, é claro, de ter um design mais arredondado, uma diferença ali nos faróis dianteiros, além de contar com uma saída de escape tripla. E o que falar do preço? Enquanto um Corolla aqui no Brasil comum custa mais de R$200 mil, um GR Corolla pode custar em sua versão de base até R$416 mil. Eu até ia aguardar porque eu soube que eles iam ligar o Mustang para mostrar o ronco do V8. Mas isso ia levar 40 minutos e eu queria aproveitar ainda para ver o restante das coisas antes do início da corrida. Esse aqui, se eu não me engano, tá parecendo ser um 5.5, hein? Se for, já gostei. Que é um 5.5 para quem conhece, correu no DTM. E depois de uma rápida visita ao stand da Ford e da Toyota, eu aproveitei para ver de perto o Mission H24 Evo. É claro que essa versão era um mockup, mas ali deu pra gente ter uma noção das dimensões desse carro. O Mission H24 traz como proposta a utilização do hidrogênio como combustível, e previsto para 2030 nós teremos uma segunda divisão dentro da classe Hypercar, sendo chamada de Hypercar H2. Sua potência estimada é de até 872 cavalos. Além da Ford e da Toyota, as outras marcas que iriam participar da corrida também trouxeram alguns modelos, como essa Ferrari 296 GTB, que eu particularmente no início nem achava tão bonita, até finalmente ver uma de perto. E eu vou falar pra vocês, eu paguei com a língua, porque ela é muito bonita. E já como representante da Genesis, nós tínhamos o modelo G90, que por sinal é um sedã bastante bonito. A Cadillac por sua vez trouxe o Lyric, que se trata desse SUV elétrico. Só acho que no ano que vem eles poderiam trazer o CT5V Blackwing, que é bem mais interessante. Já a BMW havia trago uma M2 do campeonato M2 Cup, que se trata de um campeonato monomarcas da BMW, enquanto que a Peugeot trouxe apenas esse Peugeot 2008. Aqui um pouco mais à frente, nós temos que, para mim, é uma das minhas Ferraris favoritas até hoje, uma F430. No caso, essa aqui é a versão Spider, né? Ah, qual que é a diferença do Spider pro Roadster, O Spider se trata do que? São carros com motor central conversível. Quando é motor dianteiro, ele é um Roadster. Aqui um pouco mais à frente temos uma Lamborghini Diablo, olha que coisa linda, rapaz. E ali um pouco mais temos um 911 que recebeu ali um pacote estético para se parecer com o 911 GT1. Olha a lapa de turbo que tem nesse Civic, meu parceiro. Olha a lapa de turbo. E o que falar dessa sequência de Mustangs clássicos, um mais bonito que o outro. E se você curte Mustang e quer conhecer um pouco mais sobre a história dessa lenda, eu vou estar deixando aqui na descrição o link de um vídeo, onde eu conto um pouco sobre a história do Mustang. Meu favorito desses aí é o GT500 branco, muito lindo. E é óbvio que toda exposição de carro antigo não pode faltar um Opala, como esse belíssimo SS. E o que falar desse golzinho amarelo que tava do lado, hein? Lindo demais esse gol quadrado. Agora, se tem um desses carros que me chamou bastante atenção, foi essa BMW 850 Ci. Simplesmente maravilhosa, com esses faróis escamoteáveis,
Além, é claro, de ser uma das poucas BMW de rua com motor V12. No caso aí, um V12 5.0. Ela simplesmente acabou ofuscando a M3 que estava do lado dela. Aquilo ali pra mim estava sendo um verdadeiro paraíso. Até porque, muitos dos carros que eu estava vendo por ali, eu só vi em videogame ou então pela internet. Posso dizer com todas as letras maiúsculas que valeu a pena cada centavo desse ingresso. E depois de ter aproveitado um pouco da fanzone vendo esses carros bem bacanas, já estava na hora de eu voltar para minha arquibancada. Daqui a pouco vai começar, são 11 horas e 19 minutos. Teremos aí 2 voltas de apresentação e depois seguido da largada. Já temos ali os LM GT3 bem ali embaixo. Temos um McLaren, temos uma Ferrari, um Lexus, um Mustang, um outro McLaren. Temos também Ferrari, temos os Corvettes. Um grid bem recheado. Antes da corrida começar, inclusive, tava rolando sorteio de camisas da WEC. E eu, malandramente, consegui garantir a minha. E os motores estão ligados outra vez. E a galera de São Paulo preparada para o coração bater. Dum! De novo. Volta de apresentação autorizada. E serão 2. Motores e o barulho da galera a hora que eles vão passando com os carros, hein? É uma primeira volta que o público vai fazer sentir equipes, mais do que pilotos, obviamente, mas vai mostrar o carinho de São Paulo e do Brasil para o automobilismo. E não só Brasil, Chile, Peru, Argentina. Segunda volta de apresentação agora. Eles já vão fazer a organização para chegar aqui. E você vai olhar à esquerda. E você vai mirar à esquerda para o show e a música da largada de Le Mans. É agora, hein? É agora, hein? Eu chego a estar arrepiado, galera, sem sacanagem. A corrida iniciou muito bem, com a Cadillac e a BMW numa briga acirrada pela liderança. A única coisa que eu fiquei meio bolado é que a câmera do meu celular distorce muito a velocidade que as coisas se movimentam. Mas acreditem, a velocidade que eles estavam passando mesmo na vida real era basicamente 10 vezes mais rápido do que o que aparece no vídeo. Mas à medida em que os carros foram se afastando e o grid foi se espalhando pela pista, a gente conseguiu ter uma noção um pouco maior da velocidade. Aí vem. Ó o Lexus aí liderando.
Mas não pensem vocês que eu fiquei apenas filmando dessa parte da arquibancada. A Fanzone também tinha uma área lá que permitia fazer umas filmagens bem da hora, perto da curva do Laranjinha. Bora, Pipo! E assim a corrida foi seguindo normalmente. Mas à medida em que as horas finais estavam se aproximando, uma garoa bem suave começou a tomar conta do circuito. Mas graças a Deus, não havia chovido. O máximo que aconteceu foi uma queda na temperatura, e a corrida seguiu normalmente. Porém, esse foi o último take que eu consegui pegar, porque depois disso, a bateria e a memória do meu telefone já tinham ido de ralo. E chegando ao fim, a vitória foi da BMW na categoria Hypercar, que no caso se tratava da BMW M Hybrid V8, da equipe BMW M-Team WRT, de número 15, que tinha como trio de pilotos Kevin Magnussen, Rafael Martiello e Dries Vanthoor. E já na categoria GT3, a vitória foi da equipe Racing Team Turkey by TF Sport, sendo uma vitória inédita, a bordo de um Chevrolet Corvette Z06 GT3R, de número 34, sendo pilotado por Salih Yoluk, Peter Dempsey e Charlie Eastwood. E uma outra curiosidade que vale a pena mencionar aqui é que os carros da WEC utilizam um combustível zero petróleo. A Total Energies, que é a fornecedora de combustível dos carros da WEC, desenvolveu um combustível onde o etanol é extraído diretamente das uvas que vêm das vinícolas que produzem o vinho Bordeaux. Não é à toa que durante o evento tive a leve impressão de sentir um cheiro adocicado no ar. E assim chegamos no final de mais um vídeo. E se você gostou, já deixa aquele like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações e deixe também um comentário, para ajudar o algoritmo a entregar esse vídeo para mais pessoas. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima, onde o universo dos motores e da velocidade sempre é apresentado em cada detalhe. Lá vem. Ó a porrada.